Boa noite, eu sou Denise Lauria, aqui do Espaço.on. Sou instrutora de yoga, yoga restaurativa, yoga terapeuta e a gestora do espaço. E hoje é um dia muito especial, a gente está retomando as nossas lives, né? Depois de um tempinho aí, tivemos logo uma no início do ano, um intervalo grande, e retomando hoje com uma convidada muito especial, muito querida, que é minha amiga, que eu vou convidar para entrar, que se chama Ana Carelli. Bom, a Ana vai falar de Cunhê. Oi, Ana! Como é que você está? Isso, Tudo bem, para a gente ver bem seu rostinho. Que bom que tá você está bom? aqui, está ótimo. Está ótimo, Tá? Que tá? bom. Vamos lá. Eu vou apresentar a Ana. A Ana eu conheci numa prática de yoga, né, gente? Você foi minha aluna, né? É porque depois nós ficamos amigas e as coisas se perderam no sentido da origem, foram aprofundando, né? E Por Ana, apro- eu vou falar um pouquinho do currículo dela, para vocês terem uma ideia. Ela é graduada em Pedagogia e Ciências Sociais pelo FRJ e pós-graduada em Psicopedagogia, interessada e adepta aos cuidados da área de saúde integrativa, está sempre aberta a aprender com teoria e práticas das diferentes terapias que visam a promoção da saúde, com formação em Reiki, terapia ayurvédica e Kuniye Yoga. E a Ana foi convidada hoje para apresentar o Kuniye Yoga, que, por sinal, ela inaugurou no Espaço.on no Dia Internacional da Mulher. Então, vai ser fácil da gente comemorar os aniversários do Cunier no É verdade. espaço.bom. Então, É eu convido a Ana para chegar, dar o seu boa noite, e depois eu gostaria que você, já, Ana, trouxesse para a gente, porque é uma palavra estranha, todo mundo que eu falo, nossa, agora tem Cunier no espaço.bom, o que é isso? Então, a live é, tem esse caráter de esclarecer, né? E atrair o interesse, porque é uma prática maravilhosa. Eu já pratiquei e recomendo. Então, Ana, sim. é com você. Ok. Bom, boa noite a você, Denise, boa noite a todas as pessoas que chegaram e estão chegando, os amigos e interessados no tema. Eu já de início quero agradecer a acolhida do Espaço Bom, né? Esse espaço que reúne tantas terapias para o bem do ser, diferentes práticas de yoga, e o reiki, o Theta Healing, barra de axis, enfim, vários caminhos que fazem essa reconstituição holística, né? E essa reintegração da saúde. E admiro muito também o projeto que você abrigou, que é o Zen Câncer. Isso é realmente muito importante, muito importante. Então, eu estou muito feliz e muito grata de poder estar fazendo parte, né, desse grupo que realmente tem, né, dessa egrégora que tem a intenção do bem do ser. E para começar a falar, então, da prática que é a novidade no espaço, né, eu queria convidar a todos que, que a gente se harmonizasse um pouco antes de eu começar a falar dessa prática. Então, eu convido a todos que estejam sentados de uma forma mais tranquila possível e que possam realizar 3 respirações profundas para que a gente se harmonize, inclusive eu me harmonize, para iniciar a falar dessa tradição que hoje eu estou trazendo, né, para tantas pessoas. Então, vamos lá?
Podemos? Todo mundo voltou? Todo mundo está mais tranquilo? Então, há muito a gente ouve, né, e fala que o planeta precisa de cura. E eu creio, né, e todo mundo, de que nós fazemos parte desse planeta. Nós fazemos parte desse todo. E nós temos aí conhecimentos tradicionais e culturais, na nossa cultura mesmo, conhecimentos indígenas, muito pautados na natureza. Não que a medicina ocidental, né, a medicina tradicional, possa estar equilibrando alguns dos nossos desequilíbrios. Porém, a gente precisa de uma cura mais interior. E como nós temos, então, a cultura indígena, nós também temos culturas milenares, como a oriental. E eu vou falar de uma delas, que é a cultura do Kuniê, que é um sistema de cura. Um sistema de cura que tem origem na medicina tibetana, que também tem alguns indícios em textos Vinaya do budismo, porque os monges e as monjas meditavam de um alívio, e o Kuniê era esse alívio. Há também uma conversa com a medicina indiana e a medicina chinesa. Nós temos a acupuntura com a própria tradição do yoga, com os seus pranayamas, né, e os seus asanas. Nos anos 70, essa prática, então, ela foi... era uma prática auxiliar a essas medicinas, e ela foi trazida para o Ocidente por um lama chamado Tartan Tupu Rinpoche, um lama que vive até hoje. E ele foi para os Estados Unidos, para a Califórnia, e desenvolveu lá um programa de desenvolvimento humano, onde ele reparou que, através dos seus alunos, eles tinham era um processo ao contrário, um processo para realizar a meditação. E a inquietação da cultura ocidental, do povo ocidental, não permitia que isso acontecesse. Então, Rinpoche fez algumas adaptações e sistematizou o Kuniê. Ele já tinha esse conhecimento através do pai dele, que era médico também, e dos gurus no Tibete, dos quais ele seguia. E assim, essa prática chegou ao Ocidente. Essa prática, ela acontecia muito porque Rinpoche faz parte da linhagem de budismo Nyingma. E o Instituto Nyingma, no caso, esse instituto na Califórnia era em Berkeley, essas práticas só aconteciam nesses institutos durante muito tempo. Até que foram abertos, bem recentemente, a formação para que outras pessoas que não estavam integrantes ali no instituto, né, pudessem expandir. E isso eu acho que foi uma grande conquista em termos de, nesse momento, né, diante de todas as adversidades que a gente vive, que a gente sente hoje no mundo,
de lidar com essa questão da cura. Então, essa é toda a fonte do Kuniê. Pois é, e assim, Ana, em linhas gerais, né? Eu sei que vai ter um convite, que eu já antecipo, um convite para que as pessoas experimentem, né? Porque às vezes, como uma prática de yoga, fica muito difícil explicar, né? Porque, na verdade, a gente tem que viver, a gente tem que experimentar e sentir. Sim. E não adianta assistir, né? Lembro de uma ocasião que pediram para assistir uma aula. Ah, eu queria assistir para ver se eu gosto. Eu disse, não dá para assistir, tem que praticar. E Tem que aí, praticar. eu sei que... mas, assim, em linhas gerais, se você puder trazer, até para gerar um pouco mais de estímulo ou curiosidade, a pessoa Sim. vir e praticar, né, passar pela experiência, você poderia falar da prática em si, mais ou menos, o que difere de uma prática, porque é Kriya Yoga, né? Então, não deixa de ser uma vertente da prática de yoga, e de que maneira ela pode diferenciar ou ter a sua singularidade dentro das modalidades de yoga. O valor único dela é abordar essa questão holística do corpo e da mente, essa integração. E através dessa integração, através de movimentos, da respiração e da automassagem, nós entrarmos em contato com os sentidos, as sensações e os sentimentos. Vamos supor, nesse mundo de grande estresse, alguém que trabalha em um lugar muito estressante e, de repente, ele se vê em diferentes situações perdendo total equilíbrio, perdendo total paciência com tudo. E aí vem uma dor no estômago, ou vem uma dor de cabeça, e um dia ele escuta que existem terapias alternativas, porque ele toma lá o remedinho para o estômago, o omeprazol, sei lá o quê, e aí ele não consegue ficar bem. Então, ele escutou que tinham terapias alternativas e escutou sobre o Kuniê. E resolveu chegar lá. Então, normalmente ele chega no espaço assim muito curioso, né? Porque até entender que processo é aquele, porque é um processo muito novo, como eu disse, era um processo que ainda ficava muito restrito aos institutos, né? E agora ele está se expandindo. Então, é tudo muito novo. E aí, normalmente, a gente faz um início de uma aquietação, né, daquela mente que veio da rua super agitada, ou mesmo um aquecimento no contato com esse corpo. E daí a gente começa a trabalhar alguns movimentos, mas de forma muito delicada, muito gentil e muito suave. E esses movimentos são acompanhados por uma ferramenta fantástica, que é a ferramenta que o yoga tradicional utiliza também, que é a respiração. Só que a respiração do Kuniê é uma respiração diferente. É uma respiração que vem da boca e o nariz. Então, a gente encosta a língua no palato, atrás dos dentes. Não cerra a boca fica delicadamente entreaberta e a gente faz essa respiração. Qual é a função dessa respiração? Fazer a fruição de energia, fazer a ligação com o ponto energético da garganta com a mente e o corpo. No Kuniê, a gente trabalha 3 pontos energéticos: a barriga, o coração e a garganta, que é o veículo comunicador. Então, os exercícios são feitos de uma forma bem delicada, com
poucas repetições, no ritmo de cada um, e a respiração acompanha. Essa respiração e essa delicadeza também é sugerido, nesse movimento, é sugerido que você entre em contato com as sensações do seu corpo, que é diferente das emoções. Você pode sentir um aperto, você pode sentir um formigamento, uma sensação mesmo no seu corpo. Você pode sentir até mesmo uma dor, ou você pode sentir um alívio. E são essas sensações que são trabalhadas no sentido da desobstrução de bloqueios. Porque quando a gente respira, leva o movimento e faz o desbloqueio de algo que está ali paradinho, a gente passa a ter uma fluição de energia muito mais saudável. E o resultado de bem-estar, né, com toda essa prática, né, nós fazemos práticas sentados, deitados, em pé, e algumas vezes a gente para, como num processo meditativo, num processo de concentração, num processo de relaxamento, para sentir o que está acontecendo com a gente. De uma maneira geral, a gente entra de um jeito e sai do outro. E segundo as teorias e as práticas comprovadas, é diferente de fazermos um exercício físico, que a gente às vezes sai ainda muito agitada, eu digo numa academia, né? A experiência que a gente acaba incorporando, né, que a gente traz na nossa estrutura, que é o Kun, movido pelo Nie, que é essa massagem que a gente faz, é diferente. É um resultado totalmente diferente. É uma integração de corpo e mente diferente. A mente vai, algumas vezes, dizer o que fazer, mas ela não importa. Com o tempo, ela vai ficar tão integrada ao corpo que essa sua sensação será só de bem-estar. E o que traz isso, né, com a prática? Essa reconstituição da saúde. Essa reconstituição de um corpo equilibrado, de uma atitude equilibrada, né? E que, assim, não é fácil. Não é fácil. Porque quando criança, a gente está totalmente aberto às sensações. Completamente aberto às sensações. Mas nós vamos nos vestindo, né, de tantas roupas e guardando tantas mágoas, tantas dores, né? E isso está no corpo, isso está na nossa história corporificada. E a gente precisa se libertar disso. Porque isso é cura, quando a gente se liberta. Isso é cura. Mas é um processo, então, que traz essa consciência dessa sensação. Daí você precisa estar inteiro, presente, alerta. Voltar. Sabe aquela música muito sábia que diz: viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. E é isso, né? Porque, de acordo com tudo que você experienciou, isso é muita coisa que a gente guarda. É muita coisa que está lá. E só a prática, né? Só a abertura, a possibilidade de você querer fazer essa abertura é que vai desobstruir aquilo que está ali preso e que não permite com que essa energia flua. Porque se a gente olhar para as leis universais e naturais, nós somos energia pura.
Somos energia pura. E é uma questão da gente estar reconstituindo isso. Eu estou fazendo um outro curso, que é um curso de yoga para crianças, com contação de história. E aí caiu na minha mão um livro muito interessante, que é O Cavaleiro e Sua Armadura. Resumindo esse livro, um cavaleiro num determinado reino resolveu proteger todas as princesas. E aí ele se veste com uma armadura, porque ele quer ser bondoso, generoso, para defender todas as princesas. Até que tem uma princesa com que ele se casa e ele tem um filho. E ele não consegue se livrar daquela armadura e acaba passando a vida com ela. E o filho e a mulher começam a sentir a falta daquele cavaleiro, porque ele não consegue tirar mais a armadura. Diante de que ele levantou, o objetivo dele da vida era lutar com os dragões, era proteger todo mundo. Então ele não consegue se livrar dessa armadura. Daí ela só começa a dar comida para ele amassada através de um visor. E quando ela dá um líquido, ele não sente esse líquido. Ou seja, ele perdeu completamente o contato com os sentidos. Então, é exatamente isso que acontece com a gente, né? Diante de tanta aculturação e de tantos valores e tantas atitudes que são completamente diferentes do nosso ser. A importância do Cunier é justamente resgatar esse ser natural que a gente é. O que existe natural em nós. Para que a gente possa estar bem. É super bonito e eu diria que é yoga, né? É uma prática de yoga, porque a yoga, ou yoga, né? Vamos falar yoga em português, é essa busca do autoconhecimento, da autopercepção, é esse olhar para dentro. E assim, a experiência do Cunier, a que eu tive, inclusive, eu cheguei a fazer contigo, tive uma experiência de uma semana no retiro no centro de yoga na Montanha Encantada, também foi o meu primeiro contato com o Cunier. E como é interessante isso, né? Essa coisa do menos, né? Mais devagar, mais atento, mas é menos, né, agitado, né? Acelerado, porque é isso que você fala, é antagônico ao ritmo que a gente vive, né? E que não deixa a gente perceber que a gente está com essa armadura. É porque a gente nem se dá conta. E pior, né, Ana, é que a gente acha que a gente é a armadura, né? Quando a gente se vê como e perder os sentidos, como você traz nessa história, virou normal. Virou normal. Então, assim, eu acho que é um convite, né? Tirar essa armadura com toda a delicadeza, eu gosto muito e associo a palavra delicadeza à prática, né? Porque é uma prática cuidadosa, né? E nesse sentido, até eu trago para você responder, mas eu imagino qual seja a resposta. Se há alguma restrição, se há alguma contraindicação, você, inclusive, chamou logo a atenção no início, nós temos, para quem não sabe, né, ou quem chegou depois, o Espaço Ponton tem uma parceria já há algum tempo com os Encantos, do Desencâncer, que acolhe ou oferece algumas atividades de yoga nidra, yoga restaurativa, yoga básico, para pacientes oncológicos e, às vezes, em tratamento, até com alguma fragilidade.
Existe alguma contraindicação do Cunhê, seja por questões de patologia, seja por idade? Como o Cunhê pode tratar as dificuldades, né? Quer dizer, eu não vou nem dizer as dificuldades, que é uma coisa, né? Mas eu digo a particularidade, né? A singularidade de cada participante. Bom, existem alguns movimentos que eles são contraindicados para grávidas, por exemplo, né? E como o movimento, e aí a gente sinaliza, e como o movimento é feito de uma forma lenta e chamando atenção para toda a consciência, né, ele não tem um limite de idade nem credo, porque é importante lembrar isso também, que você assim, não precisa ser budista para poder praticar o Cunhê, né? Porque existem princípios no budismo, no Vinaya, né? Nos livros antigos de budismo Vinaya, que estão ali descritos algumas práticas, a prática do Cunhê. Mas você não precisa ser budista. Então, não há limite de idade, não há limite de condição física para você fazer. Você pode fazer sentado numa cadeira. Os movimentos são todos adaptados, né? Existem algumas condições, por exemplo, às vezes a pessoa está numa situação, sei lá, de labirintite ou alguma coisa assim, então abaixar a cabeça pode não ser alguma coisa muito boa e tal, mas assim, isso é revelado, né? E aí a gente orienta nesse sentido. Mas por conta dele utilizar uma ferramenta importante, que é a respiração, e não chega a ser um pranayama que de repente aumenta a pressão, abaixa a pressão, não tem esse tipo de coisa, né? É simplesmente permitir com que aquele oxigênio, que na verdade a gente sabe que não é só o oxigênio, é o prana, né? É a energia vital que você traz para dentro de você, e aí você começa a fazer todo esse movimento. Então, não há nenhuma contraindicação. Existem os ajustes, né? Quer dizer, existem provavelmente, pelo que você está trazendo, isso é importante, né? Existem as adaptações que viabilizam, né? Então, eu acho que Cunhê, como yoga, é para todos, né? Para todos. É para todos, porque, na verdade, você pode, às vezes, não poder, como uma grávida, alguma postura, alguma posição, algum exercício, mas vai ter uma possibilidade que ela possa. Não é vedado a ela totalmente a prática, mas sim algumas restrições. Como, aliás, sim, todos nós, né, temos por uma razão ou outra. Né? E eu te pergunto também se eu fico pensando, você conduz a prática uma vez por semana, né? Uma vez por semana é suficiente? É uma prática o quê? De 1 hora? Qual é a duração? É suficiente porque às vezes até tem dever de casa. Tem dever de casa, assim, de estar se observando, né? Porque como é um processo de um mergulho interior, é bom fazer no coletivo, né? Porque a força do coletivo para mim é insubstituível. Agora, como é um processo também que acontece muito individual, né? Porque não há interpretação, não há julgamento, não há comparação, não há concorrência, não há absolutamente nada. É você com você. Então, tem algumas práticas que você pode fazer em casa. Inclusive, eu trouxe uma aqui de sugestão para a gente fazer depois, no final da live. Que é uma prática de interiorização mesmo, de aquietar, de se perceber, de olhar para si, né? De tomar contato com esse foco, que é as suas sensações e os seus sentimentos. Esse foco das suas sensações e os seus sentimentos, que é diferente
da emoção. É que é o diferencial. Um diferencial também. Eu quero te dizer também como é que eu cheguei até aí, né? Mas Porque... eu vou te perguntar, e só queria complementar, queria agradecer. Estou lendo aqui a mensagem, só desculpa fazer, mas a Gláucia acabou de fazer um comentário tão carinhoso. Gratidão, querida. É um prazer muito grande desenvolver atividades com pacientes oncológicos que ultrapassam e nos ensinam sempre, sempre, sempre aprendendo. Nós, voluntários, né, e muitos voluntários são pacientes oncológicos, ou já foram, e se voluntariam, eles trazem tantos ensinamentos. Então, assim, a gratidão é só minha. Desculpa fazer esse break, é porque ela escreveu, a nossa querida escreveu, eu tenho que responder, porque eu li. Obrigada. Tá bom. O que eu queria só complementar antes de você, porque eu tenho esse interesse de saber como você descobriu o Cunhê e se interessou. Mas, assim, o que eu acho também muito esclarecedor é que, apesar de ter uma prática de uma vez por semana, e você já está dizendo, tem lição de casa, né? Que, com certeza, é para estimular que essa prática, aquilo que você exercita naquela horinha ali, em grupo, sob a sua orientação, possa ser introduzido na rotina, no dia a dia. Porque é isso, né? Quer dizer, eu falo muito isso. Yoga, aliás, o professor Hermógenes sempre falou, yoga 24 horas por dia. Porque a gente faz ali a prática, tem às vezes um instrutor, alguém que conduz, um mestre, mas assim, é importante aquilo que a gente leva para o nosso dia a dia. Né? É isso que consolida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que isso é um ganho tão significativo que se a pessoa vai dizer assim, uma vez por semana, e que é poderoso. Você quer falar um pouquinho disso, assim, porque não é só o que acontece ali, sabe, naquele momento, né? É Sim, aquilo que assimila. Às vezes eu posso pensar assim, a gente aprende a andar de bicicleta uma vez e não esquece mais, né? A gente pode até ficar um tempo, mas está ali, tem alguma... O corpo já compreendeu, né? Já fez a leitura, já... E aí vai. É muito bom voltar a andar de bicicleta, mas isso fica. E é isso que fica, é que é muito precioso. Mas é preciso praticar. exato. Como eu ainda pratico, né? Porque é um conhecimento muito vasto e, e a gente não acessa de uma hora para outra essas sensações, né? Então a gente não acessa. E por isso todo um autocuidado, né? Todo uma disciplina que a gente precisa ter em relação do cuidado com a gente mesmo. Se a gente precisa fazer com que o planeta vibre diferente, a gente precisa vibrar diferente. Nós precisamos aliviar nossas tensões, nós precisamos deixar os nossos pensamentos negativos, nós precisamos trazer em nós esses benefícios que essas práticas holísticas nos fornecem. E isso é um poder vibracional muito grande, muito importante. E isso está com você. Está com você. Né? Você tem autonomia, mas você precisa querer. Mas você tem autonomia. E como é que você descobriu o Kuniei, se interessou pela prática, inclusive, não só porque você podia ter praticado e, ok, é muito bom, vou praticar, mas você foi além, né? Você quis fazer uma formação longa, e está aí oferecendo, né, esse conhecimento, compartilhando essa experiência.
Na verdade, eu sempre fiz escolhas desafiantes, né? Eu fui professora de sociologia, então foram escolhas sempre muito desafiantes. E desde cedo eu conhecia a yoga com a Madalena Freitas, que hoje tem 85 anos e 30 anos de experiência. Maravilhosa, conheço. É, e que era, comungava, né, dos ensinamentos do professor Hermógenes também. E eu também fiz, por 2 vezes, aulas na escola do professor Hermógenes. Então, na verdade, como você colocou, né, no meu histórico, eu tenho essa inserção, né, não que eu não me trate para alopatia, mas a homeopatia está na minha vida há muito tempo. E as terapias integrativas também estão há muito tempo na minha vida. Porque eu creio nessa energia sutil, naquilo que vem de alguma coisa que a gente não consegue palpar, mas ela chega até o nosso corpo físico. E daí eu cuido, ou busco cuidar bastante dessa condição de bem-estar do que vem de fora para dentro, da minha relação com o ambiente. Então, eu passei por diversas práticas de yoga, mas a vida me tirava um pouco desse caminho. Eu sentia o benefício, e aí eu saía e eu voltava, enfim. Até que um dia eu resolvi conhecer o budismo, numa busca espiritual. E aí, no Instituto Nyingma, eu passei a frequentar as cerimônias, né, os rituais, os workshops, e sempre existia um pouco da prática de Kunia. E a forma como eu deixava o Instituto era uma forma realmente diferente do que eu já havia experimentado. Vamos considerar também que a minha maturidade era outra, a minha abertura era outra. Eu acho que as práticas de yoga se somaram a isso. O meu corpo também era outro. E tudo isso, né, foi tendo assim, um grande significado para mim. Um grande significado. E aí, diante de tantas práticas e diante de tanto bem-estar, diante de tanta aquisição de mais equilíbrio, não significa ainda que eu sou 100% equilibrada. Quando foi oferecida a formação, aí eu logo me interessei, né? E, assim, é uma formação de muita responsabilidade. A gente está sempre sendo convidada a fazer mais uma extensão dessa formação. Então, existe ainda muito caminho a percorrer, né? Porque esse caminho de interiorização não é um caminho simples, prático. Você não... Inicialmente, você entra com contato, na prática de Kunia, você entra em contato com as sensações mais superficiais possíveis. Com o tempo, você vai fazendo os movimentos que você não vai nem sentindo, porque eles já fazem tão parte de você, e você não vai... Aquilo está tão integrado que você não sente. Você não consegue nomear o que você está sentindo. Verdade é essa. Mas ele está acontecendo. Então, assim, é um processo, né, do denso ao sutil que para mim teve muita valia na minha vida. Muita valia. Foi assim.
Eu estou olhando aqui porque eu tinha feito um roteirinho de perguntas, mas nessa conversa que a gente está fazendo, assim, bem descontraída, me parece que o que o que eu tinha imaginado te trazer de perguntas, você foi falando naturalmente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem um grupo assistindo. Eu queria também agradecer a presença de cada pessoa que está aqui, prestigiando essa live, querendo conhecer o Niê, a Ana Carelli, que é uma querida mesmo, querida de coração. Você E também. eu poderia dizer assim que eu me sinto muito feliz no Espaço.on. A Ana até começou a experiência um pouco antes da pandemia, não foi? E a pandemia, infelizmente, a pandemia, ela cortou muitas práticas. Eu não sei, Ana, essa prática poderia ser online? Uma pergunta que eu faço, ela está acontecendo presencialmente, eu já vou até fazer uma propaganda, porque eu recomendo, às terças-feiras, das 16h15 às 17h15, toda terça-feira, no Espaço.on, que é na Ponte de Bonfim, 497, 505, Tijuca, no quarteirão do Tijuca Tênis Clube. Quem conhece Tijuca sabe onde é o clube. E também, eu digo, é muito pertinho, ou da estação do metrô Sans Penha, ou da estação Uruguai. Então, é fácil, tem estacionamento dentro do prédio. Então, eu moro longe, eu vou, sei lá, vou estar de carro, estaciona no estacionamento do prédio. Então, assim, muito fácil de chegar. Eu queria te Me perguntar, perguntou se era- eu ainda nesse pode momento, ser online. eu preciso fazer presencial. Eu estou optando por fazer presencial, né? E com uma possibilidade de abrir um horário noturno para as pessoas que Ótimo, trabalham e ótimo. não podem estar nesse horário. Entretanto, não significa que no futuro eu não possa fazer online. Ótimo. Eu Mas, acho de qualquer maravilhoso, maneira, porque a experiência que a gente teve de pandemia nos trouxe, durante muito tempo, ficamos só online, né? E aí, a princípio, a gente achava assim, nossa, como praticar yoga online? Isso aqui? Olha só, funcionou bem. Hoje tem pessoas, por exemplo, sobretudo no projeto Yoga para Todos, que é a parceria que o Espaço Ponton tem com os ECANS, que estão em locais bem distantes, sabe? E dentro dessa prática já teve até gente de outro país praticando. uhum, Então, eu digo isso porque abre uma perspectiva, né, e uma possibilidade de, de público que gostaria de estar ali, né? Hoje, uhum, talvez nem tanto pelo medo do, do contágio, né? Mas pela distância mesmo, né? Pela distância, sim, estão em outra cidade, outro estado, ou mesmo num bairro distante, e que gostaria. Isso é uma coisa para se pensar, e assim, o que for preciso a gente vai fazer, porque as práticas de yoga estão acontecendo isso, elas acontecem sim, presencialmente, o que é o ideal. Eu digo, eu como praticante, eu digo, se você pode praticar presencialmente, faça presencialmente. Não pode praticar presencialmente, faça online. E se não pode fazer online, porque online significa ao vivo. É isso que a gente está aqui. Se alguém quiser perguntar, o instrutor orienta, diz, estica ali, faz aqui. É mais dinâmico. Faça uma gravação. Mas o ideal seria, eu vim do ideal para o que às vezes é o possível. Mas, ah, assim, eu acho que a gente pode pensar, se você não encontrar nenhuma restrição pela prática, né? Às vezes, não pode, tem que ser presencial, até por algum motivo. Eu quero até aproveitar a também fazer uma propaganda de duas atividades. Você ainda vai falar, mas é porque eu lembrei agora que há muito tempo, até porque eu quero refazer, eu fiz Reiki 1 e eu queria fazer. Eu reconheci a importância e o valor do Reiki, até através dos encantos.
uns reikianos aplicando, é maravilhoso aplicar reiki É. em posturas Eu também restaurativas. Você é eu faço esse... reikiana, eu sei que é maravilhoso. E assim, eu queria resgatar isso. E consultei uma querida também, a Cedina, e ela disse, só presencial, só posso dar formação. Eu sei que tem pessoas que deram, ao longo da pandemia, formação de reiki online, mas ela foi categórica, só presencial. E aí acontecerá agora, no final de 20 de março, 21, 23, depois na semana seguinte, 4 encontros Reiki 1. E começou agora também, eu vi que ela até entrou, a Maria Salete começou hoje, arte terapia, de 2 às 5, também é para adultos. Né? A arte terapia também abrange todas as idades, mas ela está formatando um grupo de adultos, e hoje ela estava falando que ela quer trabalhar a memória. Gente, olha que coisa maravilhosa. Então, um dia, trabalhar arte terapia, e no outro encontro, são semanais também, uma vez por semana, memória. Que a gente está perdendo a memória, né? E eu acho, aí você me corrige, que uma prática como Kuniê ajuda a trazer o foco. Às vezes, a falta de memória não é falta de memória, é falta de atenção. A Sim, gente não sim, registra. Então, sim. olha como as coisas vão se encontrando. Mesmo uma resistência, o mesmo bloqueio, e uma resistência a alguma coisa, e aí vai. É, a gente Então, faz, né? assim, eu já estou te convidando. Lógico que a gente tem esse mês, eu acho que o mês de março, né, Ana, é um mês experimental, analisando horários. Eu sei que a Ana é super empenhada em atender, então está vendo essa possibilidade. Já vimos que é possível? É possível. E eu até vou gostar, porque se for segunda ou quarta, eu vou ficar depois da minha aula e praticar o NIE, nessa turma É, da noite, que às vezes de tarde, é, terça-feira, é complicado. Mas, assim, estamos estudando, isso é importante dizer. Né? Está mas, começando, mas já está pensando nas possibilidades. mas de qualquer forma, acreditando, né, nesse sistema de cura, de qualquer forma, não comigo, mas se você está perto de um Instituto Enigma, ou se você conhece alguém que oriente essa prática, né, que instrua essa prática, que você experimente esse caminho, né? Porque a gente precisa alargar essa reintegração de saúde física e mental, psicológica, espiritual. A gente precisa estar recompondo isso, porque o planeta precisa da gente. E é o que a gente melhor pode fazer. É o que a gente pode melhor fazer, é cuidar da gente, né? Então, comigo ou semigo, experimentem o Cunier, né? Se deem Bom, essa oportunidade de se aquietar. Ripollet fez esse trabalho tão árduo de adaptar e sistematizar, né? Não é mais como acontecia lá na medicina tibetana e tal, porque nós temos, né, outras características, mas isso é de uma importância para a nossa saúde muito grande, muito grande. E é isso. Mas eu então, quero Ana, sugerir. eu queria te agradecer a presença. Estamos aí um pouquinho menos de uma hora, mas foi muito esclarecedora as suas informações. Né? Fica esse convite, né, de visitar também as nossas páginas. Essa live vai ficar registrada, quem não pôde assistir, no IGTV do BMC, né, no nosso Instagram. Também vai para o YouTube, que nós temos o canal que é Yoga, Bracinho BMC. Também, não só essa, como todas as lives estão gravadas, e não foram poucas. Né? Eu não sei precisar quantas. Nós temos também mais 80 dicas bem de ser, que a Maria Cristina Cabral, nossa queridíssima terapeuta, e mediadora da maioria das lives, né?
ofereceu, né? Toda segunda-feira, encerrou agora, recente, mas assim, imagina uns meses, tempo, a pesquisa, né? Para dar aquelas pinceladas de informação dentro dessa linha das terapias holísticas, integrativas, complementares, né? Então, Uhum. Ana, eu te agradeço se você quiser fazer a sua despedida, Quero, mas eu quero queria previamente te finalizar. agradecer muito, não só por estar aqui, mas por estar lá no Espaço.on Obrigada, oferecendo esse Denise. trabalho tão bonito. Obrigada. Mas eu quero finalizar com um gostinho de uma pequena despertar dessa sensação de um livro do Tartan Kuku chamado Alegria do Ser, né? Porque é isso que a gente integra, é o nosso ser natural. Pode ser? Temos tempo? Lógico, lógico. Então vamos lá. Então a gente se senta de uma maneira mais confortável possível, mas não totalmente relaxada, né? Quem está sentadinho na cadeira, os pés no chão. E aí, iniciando com os olhos semicerrados, as mãos no joelho, se possível. A respiração que recomendo o Cunier, pelo nariz e pela boca, a língua encostada atrás dos palatos, a boca não está relaxada, as costas eretas, mas não rígidas, um maxilar relaxado. E apenas ouça essa condução. Permita que a mente relaxe profundamente. Como se você estivesse olhando para um lago profundo. Imagine esse lago. Imagine esse lugar verde, reconfortante. E esse lago é puro como cristal e azul como o céu aberto. Veja o lago como se estivesse muito parado e calmo. E convide essa qualidade de calma profunda para o seu corpo. Inspire e permita que ela passe através da garganta até os seus pulmões. Sinta aquecendo o seu coração e relaxando o seu abdômen. Quando sons surgirem, ouça de um modo que a quietude continua com o próprio ir e vir do som. Permita a mente e ao corpo entrarem nessa calma. Expanda essa sensação. Quando os sentimentos surgirem, entregue-se a eles, relaxando completamente. Perceba que sensação é essa. Abandone as palavras, abandone os conceitos, abandone as interpretações e simplesmente fique como qualquer sentimento que surgir. Funda-se com o sentimento. Saboreie essa calma. Delicie-se com a quietude que envolve a mente e o corpo. Sons vão, vêm. Pensamentos podem vagar pela mente como nuvens no céu, mas a calma permanece. Repouse nesse espaço tranquilo, mas dinâmico. Porque todas as suas células, tecidos e órgãos estão recebendo essas sensações. Eles estão abertos para comunicar-se dentro
para dentro e para fora. Devagarzinho, vamos esfregando uma mão na outra, aquecendo e trazendo uma energia boa, levando até os nossos olhos. Aqueça bem essa mão. Leve até os seus olhos. E devagar, muito suavemente, vá abrindo. E deslizando as suas mãos, volte ao nosso encontro. Você pode fazer esse exercício quando você quiser, durante uns 15 minutos, né? Isso foi só uma degustação. E você passe a experimentar como você se sente nessa prática. Namastê! Namastê. Gratidão, querida. Namastê. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estiveram aqui presentes. Foi muita alegria que eu recebi vocês. Estou recebendo vocês e com muita alegria também, Denise, que eu estou junto para o bem do ser com você. Juntos. Namastê. Boa noite. Boa noite.